Vamos revisar um pouco sobre a propagação de calor, a transferência de calor de um lugar para o outro. Calor é um conceito da área física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos, ou seja, a troca de temperatura, a troca de calor entre dois corpos. Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir um equilíbrio térmico entre os dois corpos, ou seja, atingir a mesma temperatura. Um corpo mais quente, ele transfere calor para um corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. A propagação ou a transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras: através da condução térmica, através da convecção térmica e, por último, a irradiação térmica, que é o que nós vamos ver cada um dessas três maneiras agora nessa aula. Condução térmica ocorre quando o calor é transmitido por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro meio mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta, consequentemente, as agitações das moléculas, como a gente pode observar aí nessa imagem. Imaginamos que na mão dessa pessoa tem um cabo de ferro. Essa pessoa, ela aproxima esse cabo de ferro em uma chama de fogo. Consequentemente, o calor dessa chama de fogo vai aquecer esse objeto e vai começar a aumentar a temperatura, assim, agitando as moléculas, né? Quanto maior a temperatura, maior será a agitação das moléculas. E essa temperatura ela vai ser conduzida por todo o objeto até que o objeto atinja uma temperatura igual. Por isso que se chama condução térmica, né? Tá conduzindo a temperatura até que o objeto atinja uma temperatura igual, do mais quente para o mais frio. A convecção térmica é um tipo de transmissão de calor que ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Então, dessa forma, cria-se correntes circulares, que são chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Isso ocorre quando, por exemplo, fervemos uma água. A água ela começa a borbulhar porque está havendo essa corrente de convecção. Acima, né, na parte superficial da água, está a água mais fria e no fundo, onde está perto da chama de fogo, está a água mais quente. A água mais quente ela vai ficar mais leve, né, menos densa e vai subir, enquanto a água fria ela está mais densa e vai descer. Então, vai ter essas correntes aí circulares, até que toda a água atinja uma temperatura igual. E por último, a irradiação térmica, que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo, ocorrendo aí a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que a sua energia cinética. Isso ocorre principalmente sem precisar que o corpo, né, que o objeto encoste no objeto quente, como na imagem aí na chama de fogo. Então, aí temos uma fogueira e uma pessoa aquecendo as mãos. As ondas de calor, ela vai chegar até as mãos da pessoa, assim, aumentando a sua temperatura, aquecendo. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos sobre cada tipo, né, de condução térmica. Temos aí, no caso do aquecimento da barra de metal, né, que foi o exemplo que eu falei no início. O aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela, por exemplo, uma colher de ferro, né, de metal, de aço, que está dentro de uma panela no fogo. Aquela colher será aquecida. Então, isso aí ocorre através da condução térmica. E temos aí também o aquecimento do cabo de metal de uma panela, né? Por isso que, geralmente, as panelas, elas têm o isolante térmico, que é para a gente conseguir pegar a panela, né, pelo cabo sem queimar a mão. Aqui nós temos alguns exemplos de convecção térmica que ocorre através do aquecimento de líquidos em uma panela.
Na geladeira, né, também ocorre essa convecção térmica. No caso da geladeira seria para resfriar, né, deixar a geladeira gelada. E através das correntes de ar atmosférico. E por último aí os exemplos de irradiação térmica, que ocorre através da energia solar, das placas solares e do fogo das lareiras, né? Onde utiliza-se essa temperatura, né, a temperatura mais alta com um objetivo. No caso do fogo das lareiras, por exemplo, é utilizada para aquecer. Então, as pessoas que vivem em lugares frios utilizam lareiras para aquecer aquele ambiente. Então, a temperatura, né, o calor da lareira vai aquecer o ambiente. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, revejam de novo o vídeo com muita atenção ou então entre em contato comigo no privado. Boa atividade para todos!